Você já esteve dividido entre as pressões da vida e o desejo de evoluir? Com uma voz interna dizendo que você não conseguiria ou que não tem a capacidade? E se eu te disser que há um jeito de alcançar um equilíbrio perfeito, uma paz imbatível e realizar os seus sonhos? E se eu te disser que há um Deus poderoso que quebra todas as barreiras e te faz vitorioso em todas as suas batalhas? Hoje, vamos explorar a profunda verdade de colocar Deus acima de tudo e faremos uma oração poderosa juntos. Então, em nome de Jesus, vamos assistir até o fim essa obra e seu coração fique aberto para receber as bênçãos dessa oração poderosa. Imagine um equilibrista hábil, caminhando graciosamente por um fio fino, alto e acima do chão. A multidão abaixo o admira, se perguntando como tal feito é possível. O segredo não está na força ou na agilidade do equilibrista, mas em seu foco inabalável em um ponto fixo à sua frente. Esse ponto fixo traz estabilidade, orientação e confiança, permitindo que o equilibrista navegue pelo caminho desafiador com facilidade. Da mesma forma, ao fixarmos nosso olhar em Deus, fazendo dele nossa prioridade suprema, encontramos a estabilidade e a orientação necessária para enfrentar os desafios da vida, como está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Agora, vamos examinar 3 perspectivas poderosas sobre colocar Deus acima de tudo, que transformarão sua fé e revolucionarão a sua vida. Número 1. O poder do alinhamento divino. Irmãos e irmãs, vamos explorar o impacto profundo de alinhar as nossas vidas com a vontade de Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, acessamos uma fonte de sabedoria e força, além da capacidade humana. Este alinhamento não é sobre perfeição, mas sobre buscar constantemente a orientação de Deus em todas as áreas de nossa vida. Imagine um navio navegando por águas traiçoeiras sem uma bússola. Estaria à mercê de correntes imprevisíveis, de perigos ocultos, mas, com uma bússola confiável, ele pode navegar com segurança até o seu destino. Deus é a nossa bússola espiritual, guiando-nos pelos desafios e incertezas da vida. Quando priorizamos nosso relacionamento com Ele, ganhamos clareza e direção. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, encontramos este poderoso lembrete: confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Este versículo enfatiza a entrega do nosso entendimento limitado à sabedoria infinita de Deus. Ao reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, convidamos sua orientação para cada aspecto de nossas vidas. Isso não significa que nos tornamos passíveis ou negligentes às nossas responsabilidades. Pelo contrário, colocar Deus em primeiro lugar nos capacita a viver com maior propósito e eficácia. Quando nos alinhamos com a vontade de Deus, começamos a ver oportunidades que de outra forma poderíamos ter perdido. Desenvolvemos um senso aguçado de discernimento, capaz de distinguir entre o que realmente é importante e o que é apenas urgente. Nossas decisões passam a ser guiadas pelos princípios eternos,
em vez de emoções ou circunstâncias passageiras. Esse alinhamento também traz um profundo senso de paz e contentamento. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, temos a promessa: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esta paz não depende das condições externas, mas flui com nossa conexão com Deus. Ela nos sustenta nas tempestades da vida e nos dá força nos momentos de fraqueza. Colocar Deus em primeiro lugar também transforma nossos relacionamentos. À medida que crescemos em amor a Deus, nos tornamos mais capacitados para amar os outros. Aprendemos a ver as pessoas pelos olhos de Deus, com compaixão e graça. Essa mudança de perspectiva pode curar relacionamentos quebrados e aprofundar conexões significativas. Em João, capítulo 4, versículo 19, somos lembrados: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ao experimentarmos o amor de Deus, somos preenchidos com um amor que transborda para aqueles que estão ao nosso redor. Esse amor se torna a base para todas as interações, criando um efeito dominó de positividade em nossas comunidades. Além disso, alinhar-se com a vontade de Deus nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida. Não mais dependemos apenas da própria força, mas extraímos uma fonte infinita de poder. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus nos assegura: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa nos lembra de que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, podemos enfrentar qualquer obstáculo com confiança, sabendo que Ele está ao nosso lado. Priorizar Deus traz uma mudança na nossa perspectiva sobre o sucesso e o fracasso. Começamos a medir as nossas vidas não pelos padrões do mundo, mas pela nossa fidelidade ao chamado de Deus. Isso nos liberta da pressão de constantemente nos compararmos aos outros ou de perseguir conquistas temporárias. Em vez disso, encontramos realização em viver o propósito de Deus para nossas vidas. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus declara: porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando nos alinhamos com os pensamentos e planos de Deus, acessamos um futuro cheio de esperança e de propósito. Colocar Deus em primeiro lugar também cultiva um espírito de gratidão em nossas vidas, tornando-nos mais conscientes das bênçãos de Deus, grandes e pequenas. Essas atitudes de gratidão transformam a nossa visão, ajudando-nos a encontrar alegria, mesmo em circunstâncias difíceis. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, somos instruídos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. À medida que priorizamos nosso relacionamento com Deus, a gratidão se torna uma resposta natural de sua bondade. Por fim, alinhar-se com a vontade de Deus nos dá um senso de perspectiva eterna. Começamos a ver as nossas vidas no contexto da história maior de Deus. Essa perspectiva nos ajuda a tomar decisões que têm impacto duradouro, não apenas ganhos temporários. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, somos encorajados:
não atentando nós às coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Ao colocar Deus em primeiro lugar, investimos no que realmente importa para a eternidade. Número 2. Superando distrações mundanas. Meus queridos amigos, nossas vidas modernas estão cheias de ruído constante, demandas e tentações que podem facilmente afastar nossas prioridades espirituais. Mas, quando nós nos comprometemos a colocar Deus acima de tudo, desenvolvemos uma força para resistir a essas distrações e manter-se em curso. Pense na sua atenção com um recurso precioso, como a água no deserto. Assim como um viajante sábio raciona cuidadosamente seu suprimento de água, devemos ser intencionais sobre como alocamos a nossa atenção. Quando priorizamos Deus, garantimos que nosso recurso mais valioso seja direcionado para o que realmente importa. Em Mateus, capítulo 6, versículo 21, Jesus nos ensina: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Esse versículo nos lembra que aquilo que mais valorizamos naturalmente capturará nossa atenção e moldará nossas ações. Ao escolher conscientemente valorizar nosso relacionamento com Deus acima de tudo, alinhamos nossos corações com a sua vontade. Uma maneira de superar as distrações mundanas estabelecendo uma rotina diária de buscar a Deus. Isso pode envolver reservar um tempo para uma oração, leitura das Escritas ou simplesmente sentar-se na presença de Deus. No Salmo 5, versículo 3, vemos um exemplo desse compromisso. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e guardo com esperança. Ao começar o dia com Deus, definimos o tom para uma jornada espiritual que nos ajuda a manter firmeza quando surgem as distrações. Outra chave para superar as distrações é aprender a praticar atenção plena na presença de Deus. Isso significa estar totalmente presente em cada momento, consciente de cada constante na companhia de Deus. No Salmo 16, versículo 8, somos encorajados. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Essa perspectiva nos ajuda a filtrar um ruído desnecessário e focar no que realmente importa. Também é importante reconhecer que as distrações muitas vezes vêm na forma de coisas boas, que demandam muito a nossa atenção. Sucesso na carreira, relacionamentos, hobbies, tudo isso pode ser bênçãos, mas não devem ter precedência sobre o nosso relacionamento com Deus. Em Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42, Jesus corrige gentilmente Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não é verdadeiramente necessário, em vez de nos deixar-vos levar pelas pressões das responsabilidades e desejos temporários. Vencer as distrações mundanas também requer que estejamos atentos às influências ao nosso redor. Nossa cultura frequentemente valoriza coisas que são contrárias aos valores do reino de Deus. Isso pode incluir materialismo, egoísmo ou busca por prazer a qualquer custo. Em Romanos,
capítulo 12, versículo 2, somos advertidos: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao renovar nossas mentes com a verdade de Deus, ganhamos discernimento para resistir às distrações que poderiam nos afastar de nosso propósito espiritual. Além disso, superar as distrações mundanas nos permite ouvir a voz de Deus mais claramente. Quando nossa atenção está fragmentada, é fácil perder a direção divina, mas, ao colocar Deus em primeiro lugar, criamos um espaço em nossas vidas para ouvir sua orientação. Em João, capítulo 10, versículo 27, Jesus declara: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem. Ao cultivar uma conexão profunda com Deus, aprendemos a discernir a sua voz, mesmo no meio do ruído do mundo. Número 3. Viver uma vida de propósito eterno. Queridos irmãos e irmãs, quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossa vida ganha um novo significado e propósito. Já não somos guiados por interesses egoístas ou prazeres temporários, mas por um desejo profundo de cumprir o propósito de Deus para com Deus tem conosco. Imagine um carpinteiro, habilidoso, trabalhando em uma obra-prima. Cada golpe do martelo, cada corte da madeira é feito com precisão e intenção. Assim, é a vida daqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Cada ação, decisão e pensamento é alinhado com o propósito divino. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, Paulo nos lembra: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso significa que Deus tem um plano específico para cada um de nós. E ao colocá-lo acima de tudo, começamos a viver com intencionalidade de realizar essas boas obras. Viver uma vida de propósito eterno também nos leva a impactar os outros de maneiras profundas e duradouras. Ao priorizar nosso relacionamento com Deus, nos tornamos canais de sua bênção para o mundo ao nosso redor. Em Mateus, capítulo 5, versículo 16, Jesus nos instrui: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que estás nos céus. Nossas vidas tornam-se reflexos do amor e da graça de Deus, inspirando uns aos outros, buscar o mesmo relacionamento com Ele. Além disso, viver com um propósito eterno nos ajuda a enfrentar os desafios e sofrimentos com uma perspectiva diferente, sabendo que nosso tempo aqui na Terra é temporário e que a nossa verdadeira recompensa está nos aguardando no céu. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo escreve: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, encontramos força para perseverar, sabendo que nosso sofrimento tem um propósito maior no plano eterno de Deus. Finalmente, viver cada vida de acordo com o propósito eterno nos dá uma esperança inabalável. Independente das circunstâncias, sabemos que estamos seguros nas mãos de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, lemos: Sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa certeza nos capacita a viver com confiança e coragem, sabendo que Deus está nos orquestrando cada detalhe de nossas vidas, para o bem e para a glória. Para concluir, irmãos e irmãs, quando colocamos Deus acima de tudo, nossas vidas se transformam de maneiras profundas e poderosas. Experimentamos a paz, a direção que vem do alinhamento divino. Superamos as distrações mundanas que nos afastam de nosso propósito espiritual e vivemos uma vida de um propósito interno, impactado nos outros e trazendo glória a Deus. Enquanto você reflete sobre essas verdades, eu te encorajo a buscar Deus de todo o seu coração e a fazer dele a sua prioridade suprema de vida. E se você está pronto para dar esse passo de fé, junte-se a mim agora em oração, abrindo seu coração para Deus e pedindo sua orientação, força e sabedoria em todas as áreas de sua vida. Assim, vamos orar juntos. Em nome de Jesus, eu creio. Amém.